Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é domingo, dia 22 de novembro. Nós encerramos mais uma semana, vamos agora começar nova semana. Na semana passada, nós meditamos do capítulo 14, versículo 8, até o capítulo 17, versículo 15. Vimos as viagens de Paulo, passando por Icônio, Listra, Derbe, as experiências de cura, como que em Listra eles foram chamados de deuses, Paulo e Barnabé, e foram também lá apedrejados, tiveram que fugir, as experiências de perseguição que Paulo sofre. Vimos também no capítulo 15 o concílio de Jerusalém, um encontro importante onde se decide a vida da comunidade cristã com a acolhida dos pagãos. E a segunda viagem de Paulo também, a qual nós estamos meditando, e amanhã nós vamos então com Paulo chegar a Atenas, um momento também importante dos Atos dos Apóstolos. Que você possa hoje então se dedicar à leitura desses capítulos, do capítulo 14, versículo 8, até o capítulo 17, versículo 15, recordando o que nós meditamos ao longo desta semana. Para iluminar esse nosso dia, então, mais uma catequese do Papa Francisco, catequese que ele pronunciou no dia 30 de outubro de 2019. Venham à Macedônia e ajude-nos, é esse o título da catequese. Assim nos diz o Papa Francisco. Lendo os Atos dos Apóstolos, vê-se que o Espírito Santo é o protagonista da missão da Igreja. É ele quem guia o caminho dos evangelizadores, mostrando-lhes a vereda a seguir. Vemos isso claramente no momento em que o apóstolo Paulo, ao chegar a Troade, tem uma visão. Um macedônio suplica-lhe: venha à Macedônia e ajuda-nos. O povo da Macedônia do Norte é orgulhoso disso, muito orgulhoso de ter chamado Paulo para que ele anunciasse Jesus Cristo. Lembro-me muito bem daquele bonito povo que me recebeu com tanto entusiasmo. Oxalá conserve a fé que Paulo lhe anunciou. O apóstolo não hesita e parte para a Macedônia, certo de que é o próprio Deus que o envia, e chega a Filipos, colônia romana na Via Inácia, para pregar o Evangelho. Paulo passa ali vários dias. São 3 os acontecimentos que caracterizam a sua permanência em Filipos. Naqueles 3 dias, 3 acontecimentos importantes: a evangelização e o batismo de Lídia e de sua família, a prisão que sofreu com Silas depois de ter exorcizado uma escrava explorada pelos seus senhores, a conversão e o batismo do seu carcereiro e da sua família. Vemos esses 3 episódios na vida de Paulo. O poder do Evangelho visa sobretudo as mulheres de Filipos, em particular Lídia, uma comerciante de púrpura na cidade de Tiatira, uma crente em Deus, a quem o Senhor abre o coração para aderir às palavras de Paulo. Com efeito, Lídia acolhe Cristo, recebe o batismo com a sua família e hospeda aqueles que pertencem a Cristo, acolhendo Paulo e Silas em sua casa. Aqui temos o testemunho da chegada do cristianismo à Europa, o início de um processo de enculturação que continua até hoje. Ele veio da Macedônia. Depois do entusiasmo experimentado na casa de Lídia, Paulo e Silas têm de enfrentar a dureza da prisão. Passam da consolação da conversão de Lídia e da sua família para a desolação do cárcere, onde foram lançados por terem libertado em nome de Jesus uma serva que tinha o espírito de adivinhação e que dava muito lucro aos seus senhores, com o trabalho de adivinha. Seus senhores ganhavam muito dinheiro e aquela pobre escrava fazia o que os adivinhos fazem. Adivinhava o futuro, lia as mãos, como diz a canção: prendi, pega esta mão, cigana, e as pessoas pagavam por isso. Prezados irmãos e irmãs, ainda hoje há pessoas que pagam por isso. Lembro que na minha diocese, num parque muito grande, havia mais de 60 mesinhas, diante das quais estavam sentados os adivinhos e as adivinhas que liam as mãos, e as pessoas acreditavam nessas coisas e pagavam. E isso acontecia também na época de São Paulo. Por retaliação, seus senhores denunciam Paulo
e conduzem os apóstolos perante os magistrados com a acusação de desordem pública. Mas o que acontece? Paulo está na prisão e, durante a sua detenção, verifica-se algo surpreendente. Estão desolados, mas em vez de se queixar, Paulo e Silas cantam louvores a Deus, e esse louvor desencadeia um poder que os liberta. Durante a oração, um tremor de terra abala os fundamentos da prisão. As portas abrem-se e as correntes de todos caem. Como a oração de Pentecostes, também a prece recitada na prisão provoca efeitos prodigiosos. Julgando que os prisioneiros tinham escapado, o carcereiro estava prestes a suicidar-se, pois quando um prisioneiro escapava, os carcereiros pagavam com a própria vida. Mas Paulo brada-lhe: estamos todos aqui. Então ele pergunta: que devo fazer para ser salvo? A resposta é: acredita no Senhor Jesus e assim tu e os teus sereis salvos. É neste ponto que se verifica a mudança. No meio da noite, o carcereiro e a sua família ouvem a palavra do Senhor, acolhem os apóstolos, lavam as suas feridas, porque tinham sido espancados, e recebem o batismo. Então ele entrega-se com a família à alegria de ter acreditado em Deus. Prepara a mesa e convida Paulo e Silas a permanecerem com eles. O momento da consolação. No meio da noite desse carcereiro anônimo, a luz de Cristo brilha e vence as trevas. As correntes do coração caem, e nele e na sua família floresce uma alegria nunca experimentada. É assim que o Espírito Santo cumpre a missão. Desde o início do Pentecostes em diante, ele é o protagonista da missão e leva-nos adiante. Devemos ser fiéis à vocação que o Espírito nos impele a abraçar para anunciar o Evangelho. Peçamos também nós, hoje, ao Espírito Santo, um coração aberto, sensível a Deus e hospitaleiro para com os nossos irmãos, como o de Lídia, e uma fé arrojada, como a de Paulo e de Silas, e inclusive uma abertura de coração, como a do carcereiro que se deixa tocar pelo Espírito Santo. Assim o Papa Francisco termina sua catequese, que vem retomar pontos que refletimos ao longo dessa semana. Que nós possamos então nos dedicar hoje a rever essas passagens que tanto nos ajudam a ser melhores. Para terminar nossa reflexão então hoje, rezemos a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Que nós possamos hoje, então, celebrar neste domingo da festa de Cristo Rei, celebrar a vocação de todos os leigos e leigas que, como Paulo, Silas, Barnabé, Marcos, Lídia e tantos outros que iluminam as páginas dos Atos dos Apóstolos, possam também fortalecer esses leigos e leigas na vivência da sua fé dentro de nossas comunidades, dentro de nossas pastorais, leigos que assumem um testemunho dentro de suas famílias, do seu trabalho, onde estejam. Então que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele continue a iluminar tantos homens e tantas mulheres a serem sal e luz para este mundo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.